Capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós iremos meditar nessa noite sobre o seguinte tema: a verdade acerca da sua condição espiritual. E queira Deus, essa verdade não seja a verdade a respeito da sua condição. Em nome de Jesus.
Mas se hoje eu te perguntar como você está, qual seria a sua resposta? Talvez a sua resposta diz: eu estou bem, eu estou com saúde. Talvez você diz assim: eu tenho um emprego, e outro diz: eu estou desempregado. Talvez você diz assim: eu estou uma família, e o outro diz assim: eu estou bem, mas eu estou sonhando em construir uma família. Mas se eu mudar a pergunta, como vai a sua vida espiritual? E talvez a sua resposta é: eu estou bem espiritualmente. E se a sua resposta for essa, com certeza você é alguém que ama a Deus de todo o seu coração, que ama a palavra de Deus e lê a palavra de Deus diariamente, medita na verdade de Deus diariamente, faz oração, faz jejum, faz evangelismo, faz discipulado. Porque o servo de Deus, de fato, tem de fazer essas coisas. Fala do amor de Jesus para outras pessoas e sente alegria em falar do amor de Jesus. Mas talvez você está aqui e a sua resposta diz: mais ou menos. E esse mais ou menos talvez indica que você está começando a esfriar o seu coração, mas não totalmente, mas está começando a esfriar. E isso quer dizer que você é alguém que não ora como deveria orar. É alguém que não lê a palavra como deveria ler. Você é alguém que não fala do amor de Jesus Cristo, porque quando você fala, revigora a sua vida. Você perdeu a alegria de falar de Jesus e da sua bondade para outras pessoas. E você não faz jejum. Você não discipula ninguém. Você simplesmente é mais um no meio do corpo e da igreja de Cristo. E talvez você está assim. E se você responder: eu estou mal, aí eu entendo que você é alguém viciado em qualquer vício, seja ele de pornografia, ou vício de drogas, ou da mentira, ou você é alguém egocêntrico, e você é o seu próprio Deus, você é um idólatra, e você está morto e distante de Deus, e há tanta frieza no seu coração, que você não consegue mais falar das coisas de Deus, e tudo que você fala só serve para ser jogado no mato. Você não tem mais palavra de esperança e não fala mais palavras que alegram o coração e que glorifica a Deus e exalte a Deus. Você não fala mais com cânticos, com hinos e salmos espirituais, como diz a palavra de Deus. Mas na sua fala ou na sua escrita, nas redes sociais, só se escreve besteira e vê besteira. Para eu não falar uma palavra pior do que essa. Então, o que você fala ou escreve tem demonstrado quem de fato você é. A sua vida pornográfica demonstra que você está frio e você de fato está mal espiritual. A carta de Deus à igreja de Laodiceia revela a verdade acerca da condição espiritual daquela igreja, e revela a verdade acerca da condição espiritual minha e sua, como você está. Talvez você está dizendo: eu não devia nem estar aqui, para não ouvir um negócio desse. Mas eu quero te dizer que talvez você está aqui ou não tem mudado nada na sua vida, sabe por quê? Porque você está tão distante de Deus, está tão longe de Deus, e você não tem mais senso de quem é Deus. Agora Deus se revela a essa igreja de uma forma muito especial. Quando você lê o verso 14, ele diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve essas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus se revela a essa igreja como alguém que fala a verdade.
Jesus se revela a essa igreja como Amém, aquele que só fala a verdade e vive a verdade, que testemunha a respeito da verdade e sabe exatamente como você está. Mas ele não só se revela como essa testemunha fiel e verdadeira, como toda a verdade está firmada nele, ele se revela como o princípio da criação de Deus. Todas as coisas que foram criadas, visíveis e invisíveis, teve a origem no Deus Todo-Poderoso, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele se revela assim: eu sou o princípio da criação, a fonte da criação. Eu sou quem criou todas as coisas e sei de todas as coisas. Eu sou quem te criou e constituiu a sua mente. Eu sei de todas as coisas. Eu sei quem de fato é você. E a igreja de Laodiceia era uma igreja infiel. Mas era uma igreja infiel que se achava fiel. A igreja de Laodiceia é uma igreja distante do Senhor, que se achava que estava próxima do Senhor. E talvez você é alguém aqui infiel, que acha que é fiel, mas que está distante do Senhor demais. Talvez você está aqui nessa noite e se acha alguém perto de Deus e está tão longe de Deus. E a sua vida tem demonstrado isso. O seu coração tem demonstrado isso. Porque a palavra de Deus diz: aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. E o que é que você tem desejado mais? O que você tem almejado mais? Meus amados, quando eu leio a carta para essa igreja, eu fico impactado com as verdades de Deus falar daquela igreja e que fala às nossas vidas, aos nossos corações. Uma igreja em uma cidade muito especial. Uma igreja plantada em uma cidade onde era um centro bancário e financeiro da Ásia Menor inteira. Uma cidade muito rica. Na verdade, Hendricks diz que era uma cidade de milionários. Possivelmente o povo daquela igreja era um povo extremamente rico, que não precisava de nada humanamente falando. Mas essa cidade também era um grande centro têxtil. Havia muitas indústrias de tecelagem, havia muitas indústrias de tecido. Essa cidade também era um centro médico incrível e se orgulhava disso. Mas ela também era uma região de muito turismo, porque ela tinha um comércio gigantesco. E havia mais 2 cidades próximas a ela, muito frequentada. Então, alguém ia visitar Colossos, por exemplo, por causa das águas frias de Colossos, que trazia refrigério. E estava a passeio, ele ia visitar aquela cidade cosmopolita, Laodiceia, para fazer compra, para fazer transações financeiras, para fazer câmbio. Mas também alguém poderia ir para Heliópolis, experimentar das águas quentes de Heliópolis, das termas. E fazendo turismo ali, visitava também a cidade de Laodiceia, e aquela cidade tinha uma frequência imensa. Também era uma rota comercial. A igreja naquele lugar tinha muito para expandir naquela cidade e alcançar muitas pessoas que vinham visitar aquela cidade. Mas aquela igreja não podia fazer isso, porque aquela igreja não conhecia Deus. Aquela igreja não conhecia o Deus Todo-Poderoso. Aquela igreja não conhecia o Deus do impossível. Aquela igreja não tinha nenhum amor a Deus. Aquela igreja não tinha nenhuma devoção ao Senhor. E o problema daquela igreja, a grande dificuldade daquela igreja não é a respeito da teologia, a respeito de Deus, a respeito de Jesus, ou a respeito da Trindade. Algo tão combatido nas demais igrejas. Aquela igreja não tinha dificuldade assim. A dificuldade daquela igreja era uma dificuldade moral.
não teológica. Tem gente que acha que a teologia vai consertar alguém, não conserta ninguém. Só Jesus. E faltava Cristo na vida daquela igreja, não faltava ensinamento, conhecimento, faltava piedade, amor, devoção. Faltava na vida daquela igreja, faltava paixão por Deus Todo-Poderoso, faltava a vida de Deus agindo no meio do povo. Era uma igreja que o povo estava tão distante de Deus, como talvez você está, tão distante, tão longe do Senhor. Meus amados, a igreja precisa ter um senso que o nosso Deus é um Deus justo e juiz, e Ele pode fazer todas as coisas e julgar a tua vida, que Deus é um Deus de amor, de bondade, mas Deus é um Deus do fogo, e fogo consumidor, que pode te fulminar nesse exato momento, porque você está na casa dEle, aparentemente sendo falso em servi-lo, e Ele te conhece, e pode te fulminar. Já aconteceu isso no Novo Testamento, o nosso Deus não mudou. Pode acontecer isso hoje, agora, sobre a sua vida. Pode acontecer isso com você, que é falso, dissimulado, fingido, e que Deus não aguenta mais a sua hipocrisia. Ele não aguenta mais essa vida de hipocrisia que você tem vivido e apresentado, e se diz ser alguém de Deus e não é. Eu gostaria do primeiro ponto falar que aquela igreja havia perdido o vigor. E quando nós perdemos o vigor, só 3 coisas acontecem que eu já elucidei. Acontece 2 coisas, na verdade, quando nós perdemos o vigor. Acontece um coração frio ou um coração morno. Porque tem um coração frio, na verdade, quem nunca teve vigor espiritual. Quem nunca experimentou da bondade de Deus. Porque eu não acredito nessa história. Eu já fui crente. Crente nada. Não foi crente coisa nenhuma. Porque o servo de Deus, ele cai e não fica prostrado. Não foi crente nada. Foi frequentador de igreja, esquenta banco. Foi alguém fingido. Foi alguém que por um tempo demonstrava que amava a Deus, mas de fato nunca amou. Mas talvez você está aqui a retrato daquela igreja, e aquela igreja, o coração dela estava morno. E talvez você está aqui com o seu coração morno. Morno. Você é meio quente e meio frio. A retrato do que se falam de presbiteriano serve muito para você. Porque você está mais para sovetariano do que tudo na vida. Tudo. Você está morno. E sabe, meus irmãos, quando você lê o texto da palavra de Deus, vê o como Deus repreende essa igreja por ela estar morna. O verso 15. Diz assim: conheça as tuas obras, que nem frio nem quente, quem dera foste frio ou quente, mas tu és morno. E a repreensão de Deus a essa igreja diz: olha, a sua vida, o seu culto, as suas expressões me fazem vomitar, me causa nojo, me causa ânsia. E você só pode vomitar o que está dentro. Você pode estar dentro de Deus, mas o seu culto não agrada a Deus, a sua vida não agrada a Deus, a sua fala não agrada a Deus, o seu comportamento não agrada a Deus. E Deus está dizendo assim: eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Eu estou a ponto de vomitar porque você causa em mim náuseas. A sua atitude causa repúdio em mim.
E você tem de ter consciência que Deus está te dando uma oportunidade de mudança. Porque a vontade de Deus é que a igreja do Senhor Jesus tenha um coração fervoroso, fervendo, aquecido. Ame oração, ame palavra, ame evangelização, ame discipulado, ame servir. Ame cultuar, tem a alegria de estar na casa de Deus, de ouvir Deus, e muda de vida continuamente. Ama Deus, e o pecado não é mais uma característica contínua e diária, mas o pecado é um acidente que acontece na sua vida, e você diante de Deus confessa os seus pecados, arrependido se volta a Deus em amor e em adoração. Mas você é morno. E Deus está a ponto de vomitar. Você é morno e Deus não está se agradando de você. O seu culto que deveria trazer alegria a Deus, a sua vida que deveria ser uma oferta de amor a Deus, a sua vida causa náuseas em Deus. Sabe quando Deus repreende essa igreja, o Senhor Deus está dando a essa igreja uma oportunidade de mudança. Uma oportunidade de deixar de causar tristeza, ânsia de vômito em Deus, uma oportunidade de causar alegria com a sua vida, como oferta viva e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Mas você não tem compreendido isso, você não tem entendido isso, porque você perdeu o vigor, a alegria, a paixão, o amor, a devoção, a santidade, a pureza. Você perdeu a alegria de falar do quão grande e como bom é o nosso Deus, como maravilhoso é esse Deus, como extraordinário é esse Deus. Os seus olhos não brilham mais quando se fala de Deus, e o seu coração não move mais, não há quebrantamento, não há mudança, não há alegria, não há nada. E você não serve de nada. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus diz que você só serve para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E muita gente, os homens têm pisado, porque desagradam a Deus, porque optaram ter uma vida distante de Deus. Mas essa igreja perdeu os seus valores. E quando você lê o verso 16, o verso 17, você vê que essa igreja perdeu os seus valores. O 17 diz assim: pois diz, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa igreja era uma igreja orgulhosa. O orgulho dirigia a vida dela. E essa igreja diz, eu estou rico, não preciso de nada. E de fato era uma igreja rica. Mas o orgulho era que dirigia a sua vida, não Deus. E Deus tem parte com humildade, não com orgulho, com prepotência. O salmista Davi diz em uma oração maravilhosa a Deus: Senhor, não seja altivo o meu olhar. Ele está dizendo, eu não quero nem ter um olhar orgulhoso e arrogante. E essa igreja era uma igreja que dizia, eu sou rica e eu não preciso de nada, nem de Deus. Se engana você achar isso, que você não precisa de Deus. E talvez você diga, eu nunca disse isso, mas as suas atitudes demonstram que você não está nem aí para Deus e nem para a sua santidade. Não está nem aí. Talvez você é autossatisfeita ou tem buscado a sua satisfação em várias coisas. Porque no verso 17 ela diz, não preciso de coisa alguma. Talvez você é assim. É alguém autossatisfeita. Se acha completa. Você é o seu próprio Deus.
Você acha que você não precisa de nada. Ou talvez a sua autossatisfação está na pornografia que você vive. Na chocorrice que você fala. Nas práticas mentirosas que você anda. Talvez a sua vida está assim, a sua autossatisfação está em coisas fúteis, banais e passageiras. Como essa igreja estava. Se achava que tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. Essa igreja tinha perdido os valores cristãos, que é dependência de Deus, autossatisfação em Deus e humilhação. Humildade. Ela perdeu isso. E talvez você perdeu isso. Não há mais nenhum senso de humildade, de autossatisfação em Deus. O salmista dizia isso, que Deus era o bem maior que ele tinha, algo mais precioso da vida dele. Nenhum outro bem ele queria, a não ser Deus. Meus amados irmãos, essa igreja, ela perdeu a visão. Diz o texto que ela estava cega. Ela não conseguia enxergar nem mais a sua própria vida, ou a sua distância, ou o seu pecado. O pecado tinha cauterizado tanto. E tem gente que quando é repreendido por causa do pecado, sabe qual é a resposta que diz? Todo mundo faz. É uma mente cauterizada com o pecado, cauterizada com o erro, cauterizada com a cegueira. Talvez você está aqui nessa mesma condição, você está cego, e o pecado tem te cegado continuamente, você não tem conseguido enxergar Deus. Você está cego da vida que você está vivendo e acha que todo mundo está nesse buraco. Cuidado, o buraco é fundo para você. Diz o filósofo Nicodemos, presbítero dessa igreja: cuide da sua vida, deixa do outro. Se você não está santo, seja santo você. Não é que todo mundo faz. Se todo mundo cai no buraco, você vai cair. Se todo mundo desagrada a Deus, você vai viver assim? Tome uma atitude, uma postura de santidade, de vida com Deus e de alguém que enxerga e vê a glória de Deus. E vê Deus. E por entender que Deus está ao seu lado, anda com Deus diuturnamente. Se entrega a Deus. E ama a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Mas essa igreja estava em uma outra situação. Havia perdido as suas vestes. Essa igreja estava nua. É interessante que Deus, nessa carta, se apropria de coisas que aquela cidade tinha muito e ilustra a vida do povo. Que ela era uma cidade rica, o povo se achava rico, mas estava pobre. Aquela era uma igreja que fazia muito pano, mas o povo estava sem roupa. Aquela cidade era uma cidade onde o povo fazia vários remédios, inclusive para os olhos, mas estavam cegos. Cegos. Aquela igreja estava nua. E nudez diante de Deus é símbolo de desprezo, nudez é símbolo de derrota, representa derrota, desprezo e humilhação. Aquela igreja, aos olhos de Deus, ela estava nua, desprezada, humilhada e derrotada. Porque não havia vitória. Porque a vitória só está em Deus. Porque ali era uma igreja onde Jesus não estava dentro, no centro, dirigindo, corrigindo. Era uma igreja que Jesus estava do lado de fora, tentando entrar
para mudar toda e qualquer situação. Porque quando você continua a ler, você vê que o Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Jesus estava de fora daquela igreja, e talvez Ele está de fora da sua vida, mas batendo, querendo entrar na sua vida, querendo entrar em seu coração, querendo mudar a sua história. Ele talvez hoje está assim: eu estou aqui do lado de fora, eu quero mudar a sua vida, eu quero te dar uma oportunidade. Eu estou falando ao seu coração porque eu quero ter uma oportunidade de transformar, de restaurar você completamente. E aquela igreja deveria abrir a porta ao Senhor, aquela igreja deveria se arrepender, aquela igreja deveria chorar e confessar os seus pecados, se voltar para Deus. Aquela igreja deveria fazer isso ao Deus que bate e deseja entrar. Você tem aberto a porta do seu coração para Deus? Quando eu leio esse texto, eu fico imaginando um Deus do lado de fora, na pessoa de Jesus, querendo entrar, e você nem aí para Ele. Mesmo Ele fazendo um raio-x ao seu respeito, você não se arrepende e não deixa Ele entrar na sua vida, porque você não quer Ele. Não existe mais a igreja de Laodiceia. Não existe mais a cidade de Laodiceia, porque houve o juízo de Deus. Não permita que você não experimente o amor de Deus, mas aprenda a abrir o seu coração, entendendo que Jesus, Ele ainda ama os mornos. Ele ainda ama você na podridão de vida que você vive. Ele ainda ama você e deseja mudar a sua vida. E Ele aconselha, no verso 18, Ele diz: aconselho que compres de mim. Aconselho que compres de mim. E Ele aconselha 3 coisas que devemos comprar dEle. Ele diz: aconselho que compre de mim o ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres. Eu aconselho que receba de mim o perdão, que busque em mim a purificação para a sua vida. Eu aconselho que você compre vestiduras brancas de mim, que só Jesus pode te perdoar, te purificar e te fazer de novo. E eu aconselho que compre de mim colírio, para que tu veja. Sabe, Deus te ama, e Ele repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem, quer te dar uma oportunidade de mudança, quer te dar uma oportunidade de vida. Ele quer mudar a sua vida, e o conselho dele vai mais adiante, diz: olha, seja zeloso, arrependa-te, porque eu quero entrar na sua vida. Eu quero ter uma comunhão com você, eu quero sentar à sua mesa, eu quero cear com você e você comigo. Você como está, eu te aceito na sua condição, mas eu quero entrar para transformar a sua vida. Eu te amo como você está, mas não quero deixar você desse jeito que você está. Eu quero que haja arrependimento, e eu irei fazer toda a transformação em sua vida e em seu coração. Eis que estou à porta e bato. Eu não sei, meu irmão, como está você. Talvez pelo diagnóstico que eu fiz, talvez você esteja quente. E glória a Deus por isso. Isso possivelmente é 10% da igreja. Alguém que lê palavra todo dia, ora todos os dias, fala do amor de Jesus a quem encontra, discipula, jejua. Você está fervoroso, glória a Deus por isso. Mas talvez você está morto. E eu quero te dizer que Jesus está do lado de fora da sua vida. Ele não é o centro da sua vida, mas Ele quer entrar na sua vida. Ele quer que você abra a porta, se arrependa dos seus pecados e se volte para Ele.
Ele diz: ao vencedor eu dar-lhe-ei o privilégio de sentar comigo no trono. Que privilégio magnífico o Senhor promete. Mas ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E talvez você não tenha ouvido. E Jesus está batendo e você não quer abrir. Cuidado com o juízo de Deus. Cuidado com a mão poderosa de Deus. Cuidado com o juízo de Deus sobre a sua vida. Como foi para a igreja de Laodiceia, como foi para a cidade de Laodiceia, pode ser para você também. Você está causando ânsias de vômito em Deus. Deus olha para você e sente nojo. E você dá embrulho no ventre de Deus. Porque o seu culto não agrada nada a Ele. Você é uma lata vazia que soa, mas nenhum som sai que agrade a Deus. Mude de vida ou mude de nome. Pare de ser fingido, pare de ser falso e seja um verdadeiro cristão, em nome de Jesus. Amém.